Vamos lá, Rafa. Oiê. Vamos finalizar. Tá dando para entender? Tá, professora. Teve uma hora que eu ia te fazer uma pergunta, mas como estava gravando, eu não quis cortar. Mas você falou essa crise que teve nessa pandemia, eles tiveram que mudar o planejamento muito rápido, né? As empresas, todo mundo. E mudou, assim, se eles tivessem um planejamento já de 5 anos, tem que mudar ele inteirinho, né? Ou só, sei lá, desse ano, assim, Né? eu ia perguntar isso. Você imagina, vamos pensar assim, no governo federal, né? O Paulo Guedes lá, né? Eu acho que assim, afetou muito fortemente os principais planos das organizações. Mas para cada uma tem que ver o que era a meta, o que era o objetivo, quais os recursos, porque assim, se aquilo estava previsto e acontece, por exemplo, agora, de ter que tirar dinheiro de um lugar para pôr dinheiro em outro, então provavelmente afetou alguns objetivos que não vão ser possíveis de serem atingidos mais, né? Então, eu penso que a crise que nós fizemos, que nós estamos, Sim. ela afetou todas as organizações, né? Para elas repensarem, né? Replanejarem, ou pelo menos retomarem os seus planejamentos e verem o que precisa ser mexido ali. Porque a curto prazo teve que demitir, muitas tiveram que demitir, talvez isso não estava previsto. Afetou todo mundo, né, Todo professora? mundo. Tanto grande quanto pequeno. Sim, né? Então, assim, às vezes, assim, as grandes corporações, isso é mais sério, né? Porque isso envolve ações, envolve muito dinheiro, né? Envolve imagem delas, os produtos. Então, assim, isso é mais sério. Nas pequenas, talvez é um planejamento mais informal, né? Não é alguma coisa que precisa ser mexido tanto lá, né? Um plano, tá? Mas todas elas tiveram que revisar, sim, suas metas, seus projetos, com certeza. Nossa Senhora. Né? Professora, a Pamela mandou mensagem falando que ela tá zonza, que parece que a cabeça dela vai explodir. Tá Pediu pra te cansada. avisar. Ela falou que teve, como é que chama? Virose essa semana. Ela falou, nossa, ela deve estar se recuperando ainda, né? Que virose É pesado. uó. Aí ela pediu pra te avisar. Tá, mas tudo bem. Vamos aguardar as outras meninas aqui, daí a gente já tá do meio, então mais pro final já. Tá? A Gabi tinha mandado mensagem no grupo, eu mandei pelo chat, não sei se você viu. Ela falou que a energia acabou. Mas foi na primeira hora que a gente entrou A no Gabi Zoom. já tinha caído já? Já, eu mandei pelo chat para não cortar. Não Deixa eu sei dar uma se... olhada aqui, eu não acompanhei muito o chat. Bom, também não tem nada aqui. Vamos ver se a Natália vai voltar. Deixa eu mandar uma mensagem para Ana para ver se ela volta. A Eduarda tá indo nas aulas? Ela tá. Eu não sei dela hoje, mas ela tá entrando Então tá sim. bom. Tô mandando mensagem pra Ana. Tá. Deixa eu abrir aqui, nossa. Falta pouco. A Ana ainda não falou nada. Falta muito, não. Não tá gravando de novo, né?
Para mim tá parecendo que tá. Tá com vermelhinho aqui em cima. Tá sim. Se quiser começar... Vamos então. Pode ser, não tem problema. Então, a gente estava falando sobre centralização, que é outro elemento que a gente consegue identificar na estrutura organizacional, né? A centralização é esse grau de autoridade ou de poder centralizado em um indivíduo, tá? E você vê isso a partir também do desenho organizacional, tá? Que é essa estrutura organizacional. Em algumas organizações, a tomada de decisão está muito focada lá nos níveis mais altos, ou em uma figura, ou em poucas figuras. Então, ou seja, o poder está centralizado, tá? Em outras, a partir do próprio desenho organizacional, você consegue ver muitos mais divisão de poder, tá? Então, quanto mais vertical ela é e mais setores elas têm, né, nesse desenho, mais centralizado é esse poder, tá bom? O jeito de tomar decisão é muito em algumas figuras específicas e não delegando responsabilidades para as equipes, tá? Porque tem modelos muito modernos hoje de desenhos organizacionais mais arrojados, vamos dizer assim. Tá? Depois eu vou buscar um slide aqui para a gente achar. Também na estrutura organizacional, a gente consegue ver o tamanho das empresas, né? A dimensão das organizações. As organizações podem ser vistas pela sua dimensão vertical ou ela pode ser pela sua dimensão horizontal, tá? A dimensão vertical diz respeito à integração e coordenação das atividades de trabalho entre níveis organizacionais, como são definidas as interações entre os níveis. Então, é esse daqui que a gente está vendo aqui, ó. A vertical é essa que eu tenho 1, 2, 3, 4 níveis, tá vendo? Então, eu vejo que as atividades, elas são coordenadas a partir desses níveis, né? Eu preciso ter lideranças em cada um desses níveis que vão comandar os seus subordinados, tá? Então, essa é uma organização de dimensão mais vertical. Agora, tem organizações que são mais achatadas, né? Que são mais horizontalizadas, que é o desenho que está do lado aqui, do outro lado. As atividades, o trabalho, ele é mais diluído, e as responsabilidades mais diluídas entre os pares. Então, quando eu vejo aqui, porque cada nível, gente, porque a gente for olhar, o nível 1, vamos colocar lá, o primeiro lá, igual a ele não tem mais ninguém, só tem um de poder, de comando. No nível 2, aqui a gente olhando para a estrutura vertical, eu tenho 2 que têm o mesmo nível, têm o mesmo poder, tá? No nível 3, eu tenho 4 que têm o mesmo poder, mesmo nível de poder e de tomada de decisão. No nível 5 também, então você está vendo, ó, pelos níveis que eu identifico o trabalho e as atividades da empresa. Quando eu pego uma empresa com estrutura mais horizontal, tá? Você vê que você distribui, ela é mais igual na distribuição entre os indivíduos. Eu tenho mais gente com o mesmo tipo de poder, né? Então, assim, eu tenho mais gente distribuindo o poder. Então, ela é mais dinâmica, ela é mais moderna, ela é menos centralizadora, tá? A organização mais horizontal. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo aqui. Ah, não é vídeo, agora que eu lembrei. Isso aqui é um texto que eu achei que fala sobre gestão horizontal e gestão vertical, tá? Conceito, diferenças e exemplos, tá? Então, depois vocês podem dar uma lida, tá? Para entender com mais detalhes o que é essa separação entre tipos de organização, mais vertical e horizontal.
Vamos só pegar um pedacinho aqui para a gente entender. O que significa gestão horizontal e gestão vertical, né? Gestão vertical. O conceito de gestão vertical representa a estrutura clássica de uma empresa, uma organização hierárquica verticalizada, com uma alta cadeia de comando, ou seja, o comando está na mais alto da cadeia, e organograma fixo. Organograma é esse desenho, fixo, não muda. Em termos simples, a gestão vertical distribui a autoridade de cima para baixo, então ela vem distribuindo essas autoridades, com a presidência no topo da pirâmide e uma sequência de áreas subordinadas até a base. Nesse modelo, os cargos, funções, metas e salários são bem definidos e os gestores controlam toda a informação e estratégia, enquanto os colaboradores cumprem as ordens dos superiores. A gente acha que esse é um modelo, assim, que só existe só esse modelo. Não, existem outros modelos, mas esse é o modelo mais tradicional, mais clássico, mais usado, vamos dizer assim. Aqui fala das vantagens e desvantagens, tá? Mas não vamos ler. Mas agora só para a gente ver o conceito da gestão horizontal. Já o conceito de gestão horizontal é totalmente inovador, pois propõe um formato horizontal menos hierárquico e centrado nos processos de negócio. Então, é mais nos procedimentos de negócio do que nas pessoas, né? Então, não são as pessoas que têm poder. É o que está acontecendo na empresa naquele momento que vai determinar quem tem poder naquele momento, tá? Por essa razão, a gestão horizontal também é conhecida como gestão por processos, em oposição ao modelo tradicional, que é chamado de gestão funcional, porque a gestão é a partir das funções de cada indivíduo, tá? Os principais fatores que contribuíram para essa nova abordagem foram a evolução dos mercados de consumo e o desenvolvimento da tecnologia, que exigiram a adaptação das empresas ao novo cenário. Então, assim, empresas mais modernas, mais atuais, mais inovadoras, acabam usando o modelo mais horizontal e menos no vertical. Bom? Vou fechar aqui, vamos voltar para o nosso... Opa! Meu Deus, cada hora eu ponho uma coisa. Então, a gente viu o modelo vertical e o modelo horizontal. Aí, a gente consegue ver também, que a gente está vendo aqui, ó, gente, ó, os 3 componentes da estrutura da... Nossa, peraí, não vai dar para ter telefone tocando. A gente está vendo agora, aqui, ó, algumas questões práticas. A estrutura organizacional, a dimensão das organizações e os tipos de organização, tá? Então, nós vamos ter terceira questão prática. Que tem a ver com organização, tá? Gente, espera só um minutinho, vou ter que avisar aqui que eu estou trabalhando. Deixa eu avisar aqui. Alô? Podemos falar? Não tô em aula, pai. Tá bom, tá, tchau. Desculpa, Rafaela, não conseguia mexer com o celular. Imagina, professora. Fica tranquila. Ai, gente, histórias de aulas remotas. Então, vamos lá. O que é uma organização linear? É aquela organização vertical que a gente viu, né? É a organização modelo mais antigo, tá? A autoridade única e absoluta é do superior. Então, assim, essas são definições de modelos de desenho de organização, tá? Existem tipos de organização. E eu posso organizar uma empresa a partir do desenho linear, tá? Que é esse desenhão aí que a gente está vendo. O grandão, né? Cada linha, por que é linear? Porque eu tenho as linhas de poder, né?
cada linha está sob o comando da linha superior, tá? Então, a questão é a hierarquia mesmo, uma se reporta à outra. Essa é a principal definição. Então, são as linhas formais de comunicação. Então, assim, o chefão aqui, o desenho está assim, o chefão, ele fala, o desenho faz assim, né? Ele fala com os dois chefes, que seriam os gerentes. Os gerentes descem, falam com os outros dois, que dizem respeito ao grupo dele. E os do grupo dele falam com os demais. Ou seja, é a ordem de comando que está previsto nesse tipo de desenho de organização. Isso é um modelo super tradicional e antigo, que cabe para alguns tipos de negócio. Mas modelos mais que você quer fluidos, que as pessoas tomam decisão, que participem das decisões, não dá para fazer desse jeito, né? Porque ali quem toma a decisão é um só, né? No máximo ele vai trazer mais dois, não vai trazer mais gente para participar de uma decisão, tá? Então, esses são organizações lineares. A organização funcional. O que é a organização funcional? Ou eu quero desenhar vou montar a minha empresa e eu quero que ela tenha o desenho, ou seja, que ela tenha a estrutura funcional. O que é isso? O desenho dela vai estar relacionado com as funções que eu vou estabelecer lá dentro dos principais cargos. Vou ter a função de marketing? Vou. Então, embaixo do marketing, tudo que diz respeito ao marketing. Vou ter a função de recursos humanos? Vou. Embaixo do recursos humanos, tudo que diz respeito à função do recursos humanos. Vou ter a função de vendas? Tudo que diz respeito a vendas. Então, assim, para cada função, o seu grupo e as suas tarefas separadas. É um jeito também clássico, também bem tradicional de desenhar as organizações, tá? E para o setor de marketing, eu estou toda a competência de decidir o que é de marketing. E o pessoal lá de RH não tem competência de influenciar no marketing, tá? Porque as funções, as habilidades principais é que vão ser a forma de organização desse grupo, tá bom? Então, essa é a organização funcional, a partir da definição das principais funções que vão existir nessa organização. Aqui fala, a ênfase está na especialização. Especialização, marketing. Especialização, gestão de pessoas. Especialização, técnica, entendeu? Então, vai ver qual que é a área funcional que vai valer para cada empresa. E aí, o nome, cada um pode dar o nome que achar mais interessante, tá bem? E aí tem esse tipo de organização, que é esse tipo de desenho organizacional, que é a organização linha-staff. O que é a organização linha-staff? Tá? Eu não vou ler o texto, porque daí o texto fica um pouco mais complexo, mas vale a pena a gente entender que staff é assessoria. Tá? O termo significa assessoria em inglês, né? E a organização linha é a organização fixa, é aquilo que está... O staff é o que está pontilhado. Então, assim, você vai ver no desenho daquela organização que ela tem vários setores que estão empontilhados. O que quer dizer isso? Que elas são flexíveis, elas podem mudar de lugar, tá? E elas vão existir, essa função de staff é sempre no sentido de apoiar, né? De assessorar aquele gestor. Então, entre o administrador maior lá em cima e o setor, eu tenho um staff, eu tenho um grupo de assessoria que dá apoio para esse gestor. Tá? Então, tem empresas que trabalham nesse formato. A linha é o que é fixo. Então, se vocês for ver o desenho, é uma linha mesmo. Né? Quem é fixo está desenhado numa linha. E quem é staff está desenhado no pontiagudo. Ah, não, no pontilhado, tá bom? Então, esse é um outro tipo de classificação de organização, tá? Então, as atividades de linha são aquelas que estão mais focadas aos objetivos do dia a dia, aqueles objetivos básicos da administração, por exemplo, a produção, tá?
E as atividades ligadas ao staff são atividades mais flexíveis. Por exemplo, a comunicação. A comunicação, às vezes, ou na maioria das vezes, ela não entra como linha nas empresas, ela entra como staff, como setor de assessoria, e não como setor fixo ali na empresa, porque ela pode estar mudando de características, tá bom? Rafa, isso é para você entender que a teoria da administração também orienta os administradores a como construírem os desenhos, entendeu? A como organizarem suas empresas. Quer dizer que tudo foi pensado por teóricos. Horizontal, vertical, linha, staff, tudo isso está lá na teoria administrativa, tá? Para explicar as competências do que a fase, né? Ou a etapa organização. Ela talvez seja a mais complexa de todas, tá? De todas as 4 fases do processo administrativo, a organização provavelmente é uma das mais difíceis, porque é organizar a empresa, é desenhar, é colocar setor no seu lugar, colocar funcionário no seu lugar. Então, tem muita teoria, tem muita informação sobre organização mesmo. É bem interessante, eu gosto. Eu, particularmente, acho muito legal. Professora, eu tô gostando também. Eu acho muito legal essa história de organização, de pensar a empresa, de estruturar. Eu acho o máximo. Se você quiser, a gente acha bastante coisas sobre organização, elementos da organização das empresas, tá? Nossa, muito legal. E, professora, tem alguma organização assim que essa daqui funciona melhor? Ou todas, funcionam? Aí depende do propósito, por isso que tem que ver lá no seu planejamento, depende do mercado que ela atua, depende do produto que ela fabrica, depende da concorrência. Então, tá vendo? Olha, como o macro influencia na própria construção da empresa, né? Por exemplo, a gente for pensar as startups, que são as empresas mais modernas hoje, que nascem dos aplicativos, das tecnologias, elas tendem a ser nada igual, ao que a gente está vendo aqui. Lá, você talvez tenha um grupo de criativos lá que está no comando e embaixo está todo mundo trabalhando junto, dividindo tarefa, um projeto, que tem empresa que trabalha por projeto. O projeto é esse agora. Chegou aqui o projeto de implantar um software na cidade tal. Banca o projeto, todo mundo trabalha. E paga o salário e separa as tarefas a partir do projeto. Isso é um outro desenho de organização. Sim. Então, assim... Depende agora, de tudo, né, professora? Vamos imaginar, por exemplo, quer ver, vamos dar uma pesquisa aqui. Não precisa nem pesquisar, mas vamos imaginar a Riachuelo. Você imagina a organização, como é que deve ser a organização da Riachuelo? O desenho organizacional dela? Nossa. Deve ser muito complexo. Deve ser. Né? Deve ter um grupo lá em cima, mas eu penso que ela deve ser gerenciada geograficamente. A separação dela é sudeste, cidade por cidade. Dentro de cada cidade tem as suas lojas. Olha que louco. Aí loja por loja. Loja por loja, como é que é? Entendeu? É diferente. Sim. É um tipo de desenho organizacional, de organização diferente, por exemplo, de uma Natura. Que pode ter uma fábrica aqui, né? Mas as suas vendas, elas são de outra forma. O setor de vendas da Natura é outra coisa. Então, assim... Não tem loja, assim, né? Que a Natura, o desenho da Natura provavelmente é diferente do Boticário. Porque a proposta também é diferente. Embora elas trabalhem no mesmo segmento, elas têm tipos de trabalhar diferentes, né? Então, assim, para cada modelo de negócio, precisa de um desenho, de uma estrutura, de uma organização mais adequada para fazer ele funcionar com eficiência e eficácia, que vai ser a palavrinha que a gente vai estudar depois, tá? Eficiência e eficácia, que é o grande objetivo dessa loucura toda que é pensar planejamento, organização, direção e controle. Tá bom?
Ai, que legal, professora. Muito legal. Nossa, muito legal mesmo. A gente não tem noção, né? Só na hora que a gente para pra pensar, Não. fala, é verdade, gente, isso aqui tem que ser organizado. Para organizar, Não é só chegar e abrir, né? abrir, Só que a gente nem pensa nisso. Só depois que a gente começa a ver que, a entender, nossa, realmente, não é só chegar e abrir mesmo. né? Tem que fazer o negócio ter cara, né? Ter cara e Completo, coração. O coração Sim. é a cultura. O coração é a energia de quem está no comando, é a Energia, motivação das pessoas que estão ali dentro. Tem empresa que tem coração triste, o clima é pesado, tem entendeu? mesmo. Então é complicado também. Isso também tem a ver com o gestor, com a administração, tá? Então vamos fechando lá, organização funcional, Lean Staff, aí finalizando aqui, o que a gente pode fazer como leitura crítica, né, da organização? A organização, ela tem um grande objetivo que é fazer as coisas funcionarem da melhor forma possível, tá? Mas ela pode estabelecer rigidez nas relações entre os departamentos, entre as pessoas, entre os setores, entre os processos. Então isso precisa passar primeiro lá para depois passar aqui, eu não posso olhar agora porque o outro tem que ver primeiro. Então, às vezes, isso pode ser ruim, tá? Se levado ao exagero. Pode criar falta de criatividade e participação, porque se eu tenho só aquele setor, se eu tenho tudo, né, esse comando, essa hierarquia tão rígida, posso acabar não envolvendo muito as pessoas, esfriando essas relações, distanciando, né? Porque eu já ouvi, Rafa, eu já vi uma vez, logo que eu comecei a trabalhar na tal, a gente estava organizando alguma coisa e eu subi na cadeira e empurrei entreguei alguma coisa lá e um funcionário virou para mim e falou assim, eu falei, você não pode me ajudar aqui, fazer isso daqui? Ele falou assim, não, isso não é a minha função. Não. Isso é o conceito que ele tem de organização. Ele está errado? Ele não está. Mas assim, olha o que aconteceu. Rigidez nas relações. Ele poderia... É tão rígido que às vezes acaba até alienando, assim, Sim, né? porque eu fui contratado para fazer isso. Né? E só isso. Só isso. Tá? Acaba até não tendo... Nossa, professora, esqueci de falar. Companheirismo, né? Sei lá, envolvimento. Né? Um Sim. distanciamento é muito, né? Porque ele Uhum. leva muito a sério esse desenho, né? Essa definição de cargos e tarefas, que é a responsabilidade dessa etapa aqui que a gente está vendo. O papel do grupo, olha, ele não se vê como grupo, ele se vê como indivíduo, fazendo a tarefa dele só. Ele não vê o papel do outro, ele não vê o que eu posso ajudar. Tá? Isso às vezes gera problema. Às vezes tem alguns projetos organizacionais, alguns desenhos que são ruins, que são ineficazes, que as pessoas não têm bom resultado, então precisa redesenhar a organização. E essa organização tem muito a ver com o tamanho, número de pessoas. Você imagina uma Embraer ali em São José dos Campos, que tem 7.000 funcionários, 5.000 funcionários. Como é que eu organizo esse povo, né? Como é que eu organizo essas tarefas, esses cargos, essas competências todas, essa tecnologia, esses recursos? Porque, gente, a organização está até na ferramenta que você usa todo dia. O cara montar o avião, tem que estar ali, disponível para ele. Se o superior dele não viu que a ferramenta estragou ou que não foi para manutenção, ele simplesmente não trabalha. Faltou organização. Né? E a organização hoje tende a ser, tá, mais fluida e mais flexível. Então, tende a ser modelos mais modernos. Eu já vi, por exemplo, um desenho organizacional que era um círculo. Parecia um caracol, assim, ó. E os cargos todos separados, porque todo mundo tinha contato com todo mundo. Tipo assim, um mapa, sabe? Quem relasse em mim, eu tinha vínculo. Eu achei aquilo o máximo. É um modelo de organização super moderno. Tá bom? Nossa, sim. Nós vamos assistir agora. Foi o único vídeo que eu achei, mas é em espanhol, mas dá pra gente tirar a informação, tá, Rafa? Falando sobre organização. Vamos dar uma assistida nele? Opa, tá difícil aqui. Eu abaixo aqui.
Vamos ver. La estructura organizacional es el modelo jerárquico de estructura parecida a un árbol en la que se usan relaciones padre-hijo que una empresa usa para facilitar la dirección y administración de sus actividades. A través de la estructura organizacional, la empresa fija roles, funciones y responsabilidades, establece objetivos, crea procesos y define protocolos, diseña estrategias de mejoramiento. La estructura organizacional es la que da orden a una empresa y cuando hablamos de orden nos referimos a identificar y clasificar las actividades de la empresa, agrupar estas actividades en divisiones o departamentos, asignar a cada división o departamento una autoridad que supervisa, toma decisiones y hace seguimiento, coordinar vertical y horizontalmente la estructura para alcanzar los objetivos. El talento humano de la empresa se regirá por la estructura definida, cada división o departamento y sus miembros, quienes coordinarán las diferentes actividades relacionándose de manera colaborativa. Gerentes con empleados, gerentes con gerentes y empleados con empleados. Para que una estructura organizacional cumpla con su propósito, debe tener objetivos precisos, reales y medibles. Definir puntualmente la jerarquía, deberes y actividades de cada persona dentro de la organización. Estas últimas se representan generalmente en un diagrama organizacional u organigrama. El organigrama debe representar de forma clara y directa la estructura jerárquica de la empresa, los cargos y funciones y las líneas oficiales de comunicación. La estructura organizacional de una empresa depende de su naturaleza y dimensión. Y para una correcta planificación, es esencial desarrollar organigramas que promuevan la interacción y comunicación entre las áreas. La estructura organizacional es esencial para las empresas. Una correcta estructura mejorará la operación y productividad a través del orden, el control y la coordinación. Pero el éxito de la estructura, como ya lo dijimos, depende del sector, tamaño, tecnología, ambiente y otros factores. Identifiquemos los diferentes tipos de organizaciones según su estructura. Organización en línea. Se caracteriza porque quien toma todas las decisiones y tiene la responsabilidad del mando es una sola persona. El jefe superior asigna y distribuye el trabajo a los subordinados, quienes a su vez reportarán solo a él. Organización funcional. Compuesta por diversos gerentes, cada cual especializado en determinadas áreas. Esta estructura es contraria al principio de unidad de mando. Permite asignar funciones a cada subordinado que se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de acción. Cada campo tiene un gerente que asigna tareas y vigila. Por último, está el gerente general que coordina todas las funciones y responsabilidades en pro de los objetivos de la organización. Organización staff. Se orientan hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Organización en comité. Consiste en asignar los diversos asuntos administrativos a un cuerpo de personas que se reúnen para discutirlos y tomar una decisión en conjunto. Organización matricial. Consiste en la agrupación de los recursos humanos y materiales de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan. El resultado, equipos con integrantes de varias áreas de la organización con un objetivo en común, el proyecto en cuestión, dejando de existir con la conclusión del mismo. Organización virtual u organización en red. Esta estructura promueve la realización de alianzas temporales entre personas, instituciones y empresas con el propósito de realizar tareas específicas enlazadas mediante el empleo de las tecnologías de la sociedad de la información. No es una estructura permanente. La agrupación puede ser temporal y es pensada para ofrecer un producto o servicio específico. Recordemos que en una estructura organizacional, el diseño depende de factores de probabilidad y el desarrollo de los objetivos. Cuando se esté diseñando, debe hacerse de manera flexible y adaptable al crecimiento. Para finalizar,
podemos decir que la estructura organizacional nos permite alcanzar los objetivos de la empresa estableciendo bases fundamentales como son las divisiones de trabajo, departamentalización, control de mando y jerarquía. Es importante que las empresas definan su estructura, sin importar su tamaño u objeto económico, y recordar que esta debe estar diseñada de acuerdo a su propósito y proyección comercial. O vídeo é muito bom, pena que ele tá, né, em espanhol, e aí a gente perde um pouco da... Mas dá para entender, né? Mas você outros modelos, né? Dá para entender, sim. Mas, assim, mostra a importância da organização, né? Não, principalmente do desenho organizacional. Parece que é o mais importante, né? Se não tem a organização, não tem nada, praticamente. Não vai. Não define tarefa, não define pessoas, equipe. Como é que você define uma equipe de trabalho? Por exemplo, né? Que competência precisa ter o profissional para atuar nesse setor? Até a hora de se separar o currículo. Para contratar uma pessoa, tem que ver com o desenho, né? Com o objetivo daquela empresa. Ele tem conhecimento que vai ajudar a empresa? Isso tem a ver com a organização. Né? Bom, gente. Bom, Rafa. Que ele vai somar, né? Exato. Então, às vezes, a gente fica triste. Ai, não fui contratada. Mas é a empresa que decide, não é a gente. Não é porque a gente é ruim, né? É porque para a empresa tem que entrar aquele que tem mais perfil para a vaga. Vai existir o seu perfil, com certeza, em alguma organização. Tá certo? Sim. Bom, assim a gente encerra, então, o nosso encontro de hoje. Na semana que vem, eu vou deixar gravado para vocês, tá bom? Beleza? Tá bom. Então, muito obrigada, professora. Boa noite. Espero que tenha contribuído aí. Boa noite, obrigada, viu? Bom final de semana. Foi ótima essa aula. Muito obrigada. Nada. Beijo. Beijo.